Todos querem estar nesse dia lá, né? Esse glorioso dia. Não vou nem perguntar, porque eu sei que todos nós desejamos estar nesse dia. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para os irmãos nessa noite. Uma palavra que, na verdade, ela é fruto de algo que eu tenho pensado nesses últimos dias, embora é um assunto que ele é já bastante tratado em nosso meio, tanto aqui como em outras localidades, e eu também já tratei desse assunto aqui, que é sobre santificação. Eu vou falar sobre esse tema, sobre santificação, embora eu já tenha falado não muito tempo sobre esse tema aqui, só que dessa vez eu quero falar dentro de acrescentar mais detalhes, trazer um outro enfoque dentro das Escrituras acerca desse tema. É um tema que tem me constrangido, me desafiado, que tem me alimentado, eu tenho pensado muito nisso. E pensei, inclusive, em trazer esse assunto de uma forma expositiva para os irmãos, mas como o assunto santificação, ele é um assunto muito amplo, muito vasto nas Escrituras, desde do Velho Testamento, do início, no decorrer do Velho Testamento e do Novo Testamento. Esse assunto sobre santificação, você encontra um manancial de textos que não fica impossível, mas fica difícil você se prender a um texto só. Então eu vou citar alguns textos, não necessariamente que os irmãos tenham que abrir ou ler aqui, mas eu vou fazendo citações e alguns dos textos naturalmente nós vamos ler. Mas o primeiro texto acerca desse tema de santificação é o que está em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 14 e até o versículo 16. Né? 1 Pedro, capítulo 1, de 14 a 16, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Quando Pedro ele escreve essa carta, na verdade, essa carta está endereçada a cristãos gentios. E quando Pedro usa essa palavra no versículo 14, que ele fala assim, filhos da obediência, é porque os judeus, eles se consideravam filhos da obediência, por estar dentro de uma aliança. E considerava os gentios como filhos da desobediência. Então, quando Pedro usa essa palavra filhos da obediência, Pedro está incluindo os gentios agora nessa aliança com Cristo como filhos da obediência, coisa que na mente dos judeus só eles gozavam desse privilégio. Então, Pedro está dizendo, chamando eles de filhos da obediência. E ele fala assim: como filhos da obediência, ou seja, nessa nova vida, nesse novo compromisso que você tem, vocês foram incluídos como filhos da obediência, não é mais só os judeus, mas todos aqueles judeus gentios comprometidos com Cristo, agora são filhos da obediência. É isso que Pedro está fazendo, ele está incluindo esses irmãos como filhos da obediência. Aí ele fala assim, não vos amoldeis, ou seja, vocês não podem mais tomar a forma do mundo, as paixões que tinham anteriormente, ou seja, antes que vocês tinham convertido. Vocês não podem mais tomar esse molde, né? E ele fala assim, na vossa ignorância, quando vocês estavam na ignorância em outro tempo, ele fala, pelo contrário, aí é o contrário, segundo aquele
que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Quando nós falamos de santificação, muitas vezes vem na nossa mente só aqueles pecados, né, na área impura sexualmente, coisas absurdas, escandalosas, mas não, Pedro está falando que a santificação, tornar santo, tem que ser em todo o nosso procedimento. Em tudo que nós, como cristãos, vamos fazer, devemos exercer a nossa santificação em todo o nosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. A obra de Cristo na cruz, ou seja, na verdade, a obra de Cristo por nós, em nossa vida, ela é constituída de 3 etapas. 3 etapas. A primeira etapa é quando Jesus, ele nos livra da culpa do pecado. Ou seja, é como se eu estivesse diante de um tribunal sendo julgado e o juiz dissesse: culpado, você não é inocente, você é culpado. Então Jesus, a obra dele, ele me torna inocente. Ele resolve o meu problema da minha culpa do pecado. Ele assume e eu não sou mais culpado. Isso é um ato. Isso acontece no momento da nossa conversão, quando nós somos constrangidos pelo Evangelho de Cristo Jesus, nós reconhecemos nosso estado de miséria e nós nos rendemos ao Senhor. Nesse momento da nossa salvação, acontece a nossa justificação. É quando Jesus me livra da culpa do pecado. Ele toma a minha culpa e resolve o meu problema do pecado. Eu agora estou justificado. Isso é um ato. Depois nós vamos ter uma segunda etapa dessa obra de Cristo, que é chamado de santificação, que é um processo. A justificação, ela é um ato, ela acontece no momento exato. E a santificação, ela é um processo que ela é incompleta, porque ela vai continuar até o último dia da nossa vida, até nós partirmos daqui ou até Cristo voltar. Mas enquanto uma dessas duas coisas não acontecer, a santificação é um processo contínuo que não termina. É a santificação. E depois nós teremos a terceira etapa da obra de Cristo, que é chamado nas Escrituras de glorificação, que é quando Jesus voltar e nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao dele, e a presença do pecado não se fará mais. Então, o que acontece? Na justificação, Jesus não tira o pecado. Na santificação, no processo, Jesus não tira o pecado. O pecado continua presente, tanto no momento da justificação, no processo da santificação, o pecado ele ainda se faz presente. Agora, na glorificação, não haverá mais pecado. A presença do pecado será tirado quando Jesus voltar. Imagina que você estivesse caminhando por algum lugar e de repente você caísse num poço de lama, de areia movediça, alguma coisa que você não consegue sair. Você está atolando naquele poço de lama e você tenta sair, você vai se batendo e você vai cada vez mais se afogando. Aí quando a lama já está quase perto da tua orelha, ou seja, está perto de morrer naquela lama, de repente alguém chega e te presta um socorro. Ou ele lança uma vara, uma corda, ou te puxa pela mão, mas de alguma forma essa pessoa pega você e tira você desse poço de lama. E pega você e coloca agora você num local seguro. Você agora está seguro, você não vai morrer, você está salvo. Só que você está todo sujo de lama. Meus queridos, Deus não nos salvou para nos mantermos sujos de lama.
Ou seja, uma vez que você foi tirado daquele poço de lama, você agora precisa se limpar. E isso chama santificação. A obra do Senhor, ela é completa em nossa vida. Deus não nos resgatou desse poço de lama para nos manter sujos. O processo após a nossa justificação é o processo de santificação. É como se, imagina que uma obra de arte valiosa tivesse perdida. Vamos botar assim um quadro, por exemplo, um quadro, uma pintura, que ficou talvez séculos perdido em algum escrombo, em algum lugar, e um certo dia aquela obra de arte é achada, e nós sabemos na história que isso já aconteceu várias vezes, obras de arte serem encontradas séculos perdidas, e aquela obra de arte está toda manchada, toda suja, ela precisa ser restaurada. Aí chama-se um restaurador, ele vai fazer um trabalho com muito detalhe, e ele vai trazer a beleza que aquela obra de arte tinha antes. Ele vai limpar, tirar as impurezas, restaurar a pintura, de forma que aquela obra de arte volta a ter novamente o mesmo brilho e a beleza que ela tinha antes. Isso é santificação. Deus está trabalhando conosco para nós termos de volta a beleza que tínhamos antes. É como se Adão e Eva fossem muito belos, muito bonitos, e o pecado transformou eles em pessoas feias, e de repente Deus vem trabalhar e trazer de novo a beleza do homem nele novamente, que foi perdida pelo pecado. Isso é a santificação. Efésios 1, 3, 5 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, meu querido, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já havia escolhido você. Deus já havia escolhido você com um objetivo. O texto diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então você foi escolhido pelo Senhor para ser santo e irrepreensível. E o texto diz que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Meus irmãos, Deus não se surpreendeu com Adão. Imagina Adão lá no Éden, em plena harmonia com o Senhor, em gozo com o Senhor. Aí de repente Adão peca e Deus chega ali surpreso, bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, Adão pecou. Isso não aconteceu. Porque antes da fundação do mundo, Deus já havia feito o plano de redenção do homem. Deus não se surpreende com nada. Por isso a Escritura diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, porque não há surpresa em Deus. Deus não foi surpreendido com a atitude de Adão. E antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado como tudo isso ia ser restaurado. E nós somos incluídos nesse plano. E o mesmo texto, em seguida, de Efésios 1, de 3 a 5, ele fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e fala também que ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos escolhe e Deus nos predestina para nós sermos o quê? Sermos filhos. Para nós sermos filhos. E isso, a Escritura diz em Efésios também, 2, 8 e 9, que fala que isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é nada que você possa fazer que torna você merecedor dessa obra. A obra que Deus fez na sua vida é uma obra feita pela bondade dele, é um dom dele, que nós recebemos pela fé, não é por obras, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Então não há nada que eu possa fazer que me justifique. Só Cristo pode me justificar. E João 1,12 fala assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esses dias eu estava pregando o evangelho para a pessoa, e quando eu citei esse texto, eu falei assim: se Jesus diz, se as Escrituras diz que para se tornarem,
Só pode tornar aquilo que não era. Então se torna, eu falei assim, todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus é só aqueles que se tornam filhos de Deus, através de Cristo Jesus, pelo arrependimento e fé. E o outro detalhe sobre a santificação é que só pode haver santificação em quem já houve a justificação. Só pode haver santificação em quem já houve a justificação. Você não tem como trabalhar ou ajudar uma pessoa a ser santo se ele não provou em Cristo Jesus a sua justificação. Certa feita eu fui convidado, não sei se era aniversário, um churrasco, alguma coisa assim, e eu estava no ambiente, tinha uma irmã que reunia, naquela época eu reunia num outro grupo, e ela também pertencia a esse grupo também, e ela era esposa de um discipulador, e ela foi conversando comigo acerca de uma dificuldade que ela estava tendo com a esposa de uma pessoa que reunia na igreja, na congregação. E à medida que ela foi contando para mim as dificuldades, o que ela estava fazendo, o que ela estava falando para essa pessoa, eu percebi que ela estava falando com uma pessoa que não experimentou a salvação de Cristo Jesus. Essa pessoa não tinha conhecido a Cristo, não tinha se convertido. Aí eu disse para ela, minha irmã, você está tentando dar alpiste para o urubu. Urubu não come alpiste. Urubu come carniça. Eu falei, se um urubu não for transformado num passarinho, se não houver uma obra sobrenatural no urubu, que transforme ele num outro tipo de pássaro, ele vai continuar comendo carniça. Você está dando alpiste para o urubu. Não se santifica, não se ensina, não trabalha em quem não foi justificado. Eu falei, para essa pessoa, você tem que continuar pregando o evangelho, mas não ensinando. Quando Jesus falou assim, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, isso é para quem foi justificado. Isso você não pode continuar fazendo. Você tem que pregar o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Se um dia ela nascer de novo, aí sim você vai trabalhar na santificação dessa pessoa. Você está tentando santificar alguém que não foi justificado. Um outro texto muito conhecido entre nós, que os irmãos sabem de cor, é o texto de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 e 29, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o texto diz que Deus nos predestinou para um objetivo. Então nós fomos predestinados para um objetivo. O objetivo é sermos semelhantes a Cristo Jesus. E isso é santificação. Isso é o maior modelo de santificação. Aliás, para nós que somos cristãos, é o único modelo de santificação. Uma pessoa pode até tentar se santificar e ter até bom caráter, bom comportamento, mas a santificação nas Escrituras, a única que existe é nós nos tornarmos a cada dia semelhantes a Cristo Jesus. A santificação, ela é indispensável para a salvação. Hebreus 12, 14 fala, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como, meus irmãos, nós sermos participantes da salvação em Cristo Jesus, se na nossa vida não houver santificação. A santificação, ela é uma evidência de que você é salvo. Ela é uma evidência da sua salvação. Se é crente em Jesus, é santo. Se não é santo, não é crente em Jesus. Pode parecer duro,
Mas esse conceito, ele está nas Escrituras. Está nas Escrituras. Se é crente em Jesus, é santo. Se não é santo, não é crente em Jesus. A fé que me justifica é a mesma que santifica. A mesma fé. Nós não temos como separar a fé da obediência. Não existe, não há essa possibilidade de nós separarmos fé da obediência. Tiago fala que essa fé é uma fé morta. E uma fé morta leva o homem, leva a pessoa para a perdição. Porque fé e obediência andam junto. Quando o Tiago ele escreve lá no capítulo 2, versículo 19, ele fala assim: você crê que há um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem e tremem. Esses dias eu estava lendo esse texto novamente, pensando nessa palavra, e eu fiquei observando esse texto, você lendo o texto assim mais de uma vez, prestando atenção na forma da escrita, a sensação que dá é que Tiago está sendo irônico. É como se ele dissesse assim, numa linguagem bem comum: ah, você crê que há um só Deus? Parabéns, hein? Parabéns, palmas para você. Os demônios também creem e tremem. Ou seja, se você crê que há um só Deus e você não tem obediência, você não está diferente dos demônios, porque eles também creem e tremem. Eles creem, mas não têm obediência. Eles creem, mas não têm fruto de vida. Então, se essa é a sua fé, ela vai te levar para o mesmo destino. A santificação, ela é um processo. Ela é um processo que tem a nossa participação. É um processo onde nós temos que lutar. Nós lutamos para não pecar. Nós temos que insistir para não pecar. O texto de 2 Coríntios 6,14 fala assim: não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos, por conta que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia em Cristo maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Não tem como, meus irmãos. Quando Paulo fala assim: não vos ponhais em um jugo, quem já morou na roça, ou já viu fotografia ou filme de alguma coisa que tem o jugo, ele é uma canga, é uma peça de madeira onde você coloca um boi de um lado, bota um boi de outro para o boi fazer o serviço, ou arar a terra, ou puxar o carro de boi, ou qualquer outro serviço da terra. Agora imagina que naquela canga, que é jugo, a palavra jugo quer dizer essa canga, você tem ali um boi que está habituado a obedecer a voz do seu dono, fazer o serviço corretamente. E do outro lado tem um boi que não está afim. Ele está afim de deitar, está afim de espreguiçar, está afim de ir para outro lugar. Isso não funciona. Paulo está dizendo assim, isso não existe, não tem como. Se você está preso a jugo desigual, você não tem como servir ao Senhor. Não adianta você estar debaixo de um jugo de Cristo e do outro lado de um jugo que não é de Cristo. Não funciona. Não dá para andar junto. Nós precisamos lutar contra o pecado. Não vos ponhais em um jugo desigual. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Meus amados, vós sois o sal da terra. O sal, ele não recebe sabor. O sal, ele dá sabor. Você está na terra não para receber o sabor dessa terra, o sabor que o pecado que essa terra te proporciona. Você está para dar sabor. Hoje eu estava perguntando a uma das irmãs que mexe na cozinha, a Glaceusa. Falei: Glaceusa, aquele panelão de arroz lá, fiz essa pergunta a ela hoje. Acho que ela não sabia por que eu estava perguntando, agora ela vai saber. Eu falei: Glaceusa, aquele panelão, quando a reunião está bem cheia, um encontro geral, quantos quilos de arroz você faz? Ela falou: Carlos, dependendo, se tiver muita gente, 15 quilos de arroz. Eu vou 15 quilos de arroz fazer um panelão daquele. Aí agora, essa parte agora, eu não falei com ela. Aí eu fico imaginando assim, então, se você vai fazer um panelão com 15 quilos de arroz,
e você precisa temperar esse arroz, você bota o quê? 15 quilos de sal. 15 quilos de arroz com 15 quilos de sal, você tempera. Claro que não é assim, nós sabemos que não é, eu estou fazendo aqui uma brincadeira. Por quê? Porque o sal, ele é em pequena proporção, pode ficar tranquilo, minha esposa nunca botou essa proporção, tá? Os irmãos já estão olhando para ela ali, pensando, ó, tá fazendo a comida salgada lá. Mas olha só, o sal, ele é numa proporção pequena, porque ele dá sabor. Quando você vai comer aquele arroz, você não pega aquele arroz e fala, que sal delicioso, que sal maravilhoso, olha o sabor de arroz que ele tem. Você não fala isso, você come o arroz e você percebe o tempero do sal. É assim que Cristo diz, vós sois o sal da terra. Ou seja, você como sal da terra, você pode, com uma vida santa, temperar uma multidão. Olha quantos exemplos nós temos nas Escrituras. E quantos exemplos nós temos na história da igreja. Homens como Wesley, como Agostinho, como Ambrósio, mulheres como Maria, como Priscila. Eu leio, esses dias eu estava estudando assim, um pouco ali, vendo Priscila e Áquila, seu esposo, Apolo foi um dos homens que marcou muito. Alcimar até citou ele hoje na palavra de manhã. E Apolo foi tão referência que quando Paulo vai combater as divisões, ele fala uns de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Apolo foi uma referência, mas Apolo recebeu a palavra de Priscila, uma mulher. Ou seja, Apolo ele já era conhecedor das Escrituras, mas ele não conhecia ainda Cristo. E Priscila, juntamente com seu marido, eles mostram Cristo para Apolo. Amados, nós, como mesmo sendo poucos, homens e mulheres que marcaram a história nas Escrituras e marcaram a história no decorrer da história da igreja. O Wesley, ele falou assim, me dê 100 homens que não temam nada, a não ser o pecado, e eu transformarei o mundo. 100 homens que não temam nada, a não ser o pecado, e eu transformarei o mundo. Nós precisamos ser pessoas que transformem o mundo, que transformem aqueles que estão ao nosso redor, que vejam a nossa vida com coerência. Uma das coisas que mais tem trazido dano à pregação do Evangelho hoje é a falta de coerência. Pessoas que se dizem cristãs, professam uma fé, mas a vida não é autêntica, não mostra essa realidade. Nós somos o sal da terra. Quando Jesus fala assim, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele começa assim, quando vós orardes, orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas como? Como Deus pode se tornar mais santo? Como eu posso orar, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome? Como o Senhor vai se tornar mais santo? O Senhor é pura santidade, não há como ser mais santo. Mas não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está ensinando é o seguinte, é que com sua vida, você vai mostrar que há um Deus santo. Quando as pessoas olharem para a sua vida, vão dizer, existe um Deus santo, porque eu conheço um homem santo. Deus vai olhar para a sua vida e vai dizer, sim, existe um Deus santo, porque eu conheço uma mulher santa. Então, através da nossa vida, nós santificamos a vida do nosso Deus. É isso que Jesus está ensinando. Jesus quer que com a nossa vida, nós santifiquemos a vida do nosso Pai. Que as pessoas vejam que existe sim um Deus santo, porque há um povo santo. Um povo que espelha a sua vida. E é isso que Deus quer nos despertar, quer nos levantar. Para sermos uma igreja verdadeira, santa. Ele vem buscar a sua noiva. E uma noiva santa, ataviada, de vestes brancas. Precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é um texto que está em Romanos, no capítulo 6. E dessa minha palavra dessa noite
é o texto que eu mais quero me prender a ele. Romanos capítulo 6. Esse texto, se você quiser, eu sugiro que você deixe aberto. Porque ele traz alguns ensinos muito preciosos, que eu tenho meditado nele pelo menos uns 20 dias. Eu tenho lido, pensado, ouvido, escrevendo e buscando a graça do Senhor para que quando eu estivesse falando essa palavra aqui, que não fosse uma palestra apenas, que não fosse a ministração, uma pregação apenas, mas que fosse fruto de uma vida, de alguém que esteja buscando isso. E assim como eu me sinto desafiado num mundo tão difícil, tão propenso ao pecado, eu queria que nessa noite o Senhor nos constrangesse a seguirmos uma vida santa. E Romanos 6, de 1 a 14, eu não vou ler ele agora, eu vou ler na medida que eu for falando. Ele traz pelo menos 3 pontos muito preciosos que eu acho que nós deveríamos sair daqui hoje com isso na mente e com essa disposição. O texto começa assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abundante, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Por que Paulo coloca essa palavra no início do capítulo 6? É porque Paulo, com certeza, ele já estava se antecipando a um problema da qual ele escreveu no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 20, ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então as pessoas poderiam pensar assim: bom, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar. Então seria bom que eu pecasse mesmo, para que eu gozasse cada vez mais da graça de Deus. Então Paulo, para evitar que esse entendimento acontecesse, ele diz no versículo 1 do capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós para ele morremos? Você pode pensar assim: cara, mas isso aí não é loucura não? Achar que no decorrer da história poderias pensar assim? Não. Se você ler lá em Judas, no versículo 4, está escrito assim: homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Homens ímpios. Já havia homens ímpios naquela época, quando Paulo escreveu, já transformando em libertinagem a graça do nosso Deus. E se você for estudar um pouco a história, você vai ver que essa libertinagem, ela se manifestou em outros momentos. E Paulo, então, ele está deixando claro que o fato da graça de Deus ter superabundado, aonde o pecado superabundou, isso não é para nós vivermos em pecado, porque nós já morremos para o pecado. E o versículo 3 fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou Paulo está dizendo assim: vocês ignoram isso? Vocês não sabem disso? Vocês não percebem isso? Vocês não percebem que quando nós fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados na sua morte? Vocês não percebem isso? Vocês ignoram isso?
Vocês não podem ignorar isso. Que quando vocês foram batizados, vocês foram inseridos na morte de Cristo Jesus. E ele continua dizendo, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, aí o que Paulo fala? Ele volta a bater na tecla. Sabendo isso, lá no versículo 3 ele fala, vocês ignoram isso? Não percebem isso? Agora ele está dizendo, sabendo isso, ou seja, a palavra de Paulo é forte pela necessidade de que a igreja precisa saber disso. Nós precisamos saber que nós fomos sepultados com Cristo, que nós somos inseridos naquela cruz e fomos inseridos ali para viver uma nova vida, com novidade de vida, nos afastando do pecado, nos santificando. E Paulo está dizendo, não ignore isso, sabendo disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Vamos imaginar aqui uma relação de senhor com escravo. E a necessidade de acabar com essa relação. Precisa exterminar essa relação, senhor e escravo. Tem duas formas de se fazer isso. Uma é você matando o senhor. Você mata o patrão. Pronto. O escravo não tem mais senhor, então ele está livre. Resolveu o problema. Essa é uma forma. A outra forma é você matar o escravo. O patrão vai ficar vivo, mas o escravo está morto. E um escravo morto, ele não vai obedecer ordem de patrão nenhum. Escravo morto não recebe ordem. E Deus, ele resolve fazer. Só que ele não mata o patrão. Ele não mata o Senhor. Deus não mata o pecado. Deus não mata o pecado quando ele te justifica. Deus não mata o pecado quando ele te santifica. Deus mata você. O Senhor, ele continua vivo. O pecado está todo dia batendo na nossa porta, está tentando dar ordem, dizendo para nós obedecer a ele, mas nós não precisamos dar mais ouvido ao nosso antigo patrão, porque nós estamos mortos, e como escravos mortos, nós não precisamos dar ouvido, nós não necessitamos disso. E Deus resolve o problema nos crucificando na cruz com o seu Filho. E por isso que nós estamos mortos. E por isso que é novidade de vida. Por isso que é novidade de vida. É uma nova vida. Efésios capítulo 1, versículo 20. O texto é assim, o qual exerceu ele, ou seja, Deus Pai, o qual exerceu Deus Pai em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, o qual está sentado à direita do Pai, nos céus. Eu não me lembro o texto com exatidão, mas a palavra diz assim, o qual exerceu ele, ou seja, o poder que Deus o Pai exerceu, tirando Jesus dentre os mortos, ressuscitando Jesus. Esse poder, ele está à nossa disposição, ele está em nós. Ou seja, o qual exerceu ele, Deus o Pai, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Esse poder é o poder que opera em mim, é o poder que opera em você. Então você pode sim viver uma nova vida. Não existe neutralidade. Ou nós vamos estar em Adão, ou nós estaremos em Cristo. No mesmo texto de Efésios, no capítulo 2, no verso 2, o texto fala que o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Ali está dizendo que existe um Espírito que atua nos filhos da desobediência. Essa mesma palavra atua é o mesmo verbo no grego
que fala do que Deus exerceu. Ou seja, é um poder, a força. O maligno, ele atua nos filhos da desobediência, ele tem uma força, e Deus exerceu no seu filho uma força, o seu poder, só que uns nos filhos da desobediência pelo maligno, e o outro é o poder de Deus que ressuscitou Cristo. Esse poder de Deus opera em nós, e não existe neutralidade. Lutero, ele chega a dizer que o homem é como uma mula, ou ele está montado por Deus, ou ele está montado pelo diabo. Não existe neutralidade. E esse poder que opera em nós, que nos capacita para a nossa santificação, Paulo, ele está dando uma ênfase aqui que nós não podemos ignorar isso, que nós precisamos saber isso. Quando você já deve ter visto essa cena muito simples numa fazenda, de alguns animais presos, bois, assim, pastando em uma cerca, tem uma cerca limitando a ação daquele boi. Às vezes você vê um cavalo pastando em algum lugar e tem uma cerca limitando os limites que aquele cavalo pode pastar. Você sabe por que eles ficam ali dentro daquela cerca? É porque eles não sabem a força que tem. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, aquela cerca não seguraria ele. Paulo está dizendo que nós precisamos saber dessa força, desse poder de Deus, esse poder de Deus que tirou Jesus de entre os mortos, que trouxe ele de volta. Esse poder opera em nós e nós precisamos saber disso. Diga comigo, eu preciso saber. Vamos falar junto? Eu preciso saber. Eu preciso saber, você precisa saber. Saber o quê? Você precisa saber que você foi unido na morte de Cristo. E essa nossa união em Cristo, é a base da nossa santificação. Ela é a base da nossa santificação. Ou seja, Deus já nos deu essa base em Cristo e nós precisamos desenvolver essa base. Precisamos andar nela. Ou seja, a morte de Jesus, ela resolveu o meu problema do pecado e a sua ressurreição me dá poder para me santificar. Porque o texto diz que eu fui incluído na morte de Cristo, mas eu também fui incluído na sua ressurreição. Isso é uma garantia. E Paulo, ele insiste no versículo 29, ele volta a falar, no versículo 29 ele fala assim, sabedores. Paulo é tão insistente, no verso 3 ele diz, vocês ignoram isso. No verso 6 ele fala, sabendo isso. No verso 9 ele fala, sabedores. É necessário que nós, como igreja, estamos conscientes de que nós fomos inclusos na morte de Cristo. E que a nossa união com Cristo nos dá a base para a nossa santificação. Há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu estava ouvindo uma pregação onde eu me reunia naquela época. Isso é coisa de mais de 30 anos, e eu lembro de uma história que o pastor contou, que ele traz um pouco luz a esse entendimento. Diz que uma pessoa, um homem comprou uma passagem de navio, naquela época não existia avião, e os navios demoravam muito tempo para cruzar um continente ao outro. Então ele comprou uma passagem do navio para ir para um outro continente, e a viagem duraria mais ou menos 40 dias de navio. E ele não tinha muito dinheiro, ele comprou a passagem, o pouco de dinheiro que sobrou, ele comprou queijo e biscoito. Era uma comida que não iria estragar nesse tempo, ele podia viajar e ele ia comer queijo e biscoito durante aqueles 40 dias de viagem. E no primeiro dia, café da manhã, queijo e biscoito, almoço, queijo e biscoito, café da tarde, queijo e biscoito, jantar, queijo e biscoito. E ele foi repetindo isso, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 15º dia, café da manhã, queijo e biscoito, almoço, queijo e biscoito, café da tarde, queijo e biscoito.
jantar queijo e biscoito. Chegou um ponto, já no 20º dia, na metade da viagem, ele não aguentava mais comer queijo com biscoito. Ele já não suportava mais queijo com biscoito. Aí ia passando assim, ele viu o restaurante, as pessoas comendo do bom e do melhor, comendo carne, comendo lasanha, comendo macarrão, comendo tanta coisa gostosa. E ele não aguentava mais ver aquilo. E quando passou um daqueles funcionários do restaurante, ele agarrou o funcionário e falou: pelo amor de Deus, me dá um pedaço de carne, dá um pouquinho daquele macarrão, me deixa comer um pouco. Aí o camarada olhou assustado assim: mas como assim? É porque eu não tenho dinheiro, comprei a passagem, o dinheiro sobrou, eu comprei queijo e biscoito, tem 20 dias que eu estou comendo queijo com biscoito. Aí o funcionário do navio falou: mas por que isso? Senta no restaurante, come à vontade. Ele falou: mas eu não posso, eu não tenho dinheiro. Mas não precisa. Quando você comprou a passagem, estava tudo incluso na passagem. Tudo incluso. E ele não sabia. Muitas vezes nós temos uma vida medíocre, porque nós não sabemos o poder que está em nós, o poder que opera em nós, o mesmo poder da qual Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse poder opera em nós. E Paulo está dizendo: precisamos saber isso, não ignoreis isso, sabedores disso. E nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Não é uma vida qualquer, é vida abundante. É vida cheia de poder, é vida cheia de santidade, vida cheia de alegria, vida cheia da vida dele. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Lá no final de Mateus ele fala assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Nós precisamos saber disso. E Paulo prossegue no versículo 11, ele fala assim: assim também vós considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus. Considerai. Então, primeiro Paulo fala que nós precisamos saber. E agora ele fala que nós precisamos considerar. São duas coisas diferentes. Uma é você saber, a outra é você considerar. Considerar, saber o quê? Que nós somos unidos na morte de Cristo. Nós precisamos saber disso. Nós somos unidos na morte de Cristo, fazemos parte daquela cruz, fomos inseridos nela. Você precisa saber. E você precisa considerar morto para o pecado. Considerar é um ato de fé, é você tomar posse. Eu não gosto muito dessa expressão que virou um jargão evangélico, que estão tomando posse de tanta coisa que Deus não disse para tomar posse, mas essa aqui você pode sim tomar posse. Toma posse disso. Paulo está dizendo: toma posse disso, é um ato de fé. Toma posse dessa realidade. 1 Pedro diz que a nossa herança ela é garantida, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível. Então nós podemos tomar posse, ela é real. Considerar o quê? Considerar o que Deus está dizendo que você é. E o que Deus está dizendo que você é? Deus está dizendo que você é vivo para Ele. Você é morto para o pecado, mas é vivo para Ele. É por isso que é novidade de vida. Que você foi inserido naquela cruz. Você precisa saber isso. E que você é morto para o pecado e vivo para Ele. Então você precisa considerar isso. Considerar isso é como se você soubesse de uma coisa, você já tomasse posse e vivesse como se ela estivesse acontecendo. Eu vou citar um exemplo aqui. Mas não vou dar muitas informações para que alguém não identifique de quem eu estou falando, embora não reúne conosco, mas pelo menos uma pessoa aqui do auditório vai saber de que eu estou falando. Eu conheço uma pessoa que é casada com uma pessoa que trabalhava numa grande empresa. E a esposa desse homem que trabalhava numa grande empresa, quando sabia que ia ter aumento, houve um comentário: a empresa tal vai dar aumento. Ela já gastava por conta, ela já fazia compra na loja, fazia carnê, naquela época era carnê, né? E às vezes o aumento não saía.
ou saía não da forma como foi planejada. Ela ficava toda endividada, complicava a vida do marido, tinha que pegar dinheiro emprestado, e às vezes a empresa falava assim, saiu um boato na empresa, assim, vai ter uma participação no lucro, né? Vai ser mais ou menos tanto. Aí ela, de novo, comprava, gastava, endividava, complicava ela, o marido. Por quê? Porque ela tomava posse. Ela pegava aquela informação e já vivia como se ela fosse uma realidade. Tirando esse exemplo trágico, mas é isso que Paulo está falando. É você sabendo disso, sabedores disso, conhecedor disso. Você sabe que você foi incluído na morte de Cristo. Você sabe que você é morto para o pecado e vivo para Deus. Então toma posse disso, vive como se isso fosse real, todos os dias da sua vida. Eu li um livro sobre a vida de Agostinho, um livro grosso. Na época, eu e Carlinhos estávamos andando pela cidade, no centro da cidade. Nós entramos numa livraria, encontramos esse livro, e eu li esse livro. Carlinhos leu também sobre a vida de Agostinho. A vida de Agostinho é muito edificante você ler sobre a vida de Agostinho. Eu sugiro aos irmãos, leia sobre a vida de Agostinho. Agostinho era um homem muito depravado. Ele era um homem muito depravado, imoralmente, sexualmente, nas áreas completamente depravado. E ele tinha uma mãe chamada Mônica. Essa mulher era uma mulher santa. Ela orava pelo seu filho, dia e noite, incessantemente. E aos 33 anos, Agostinho se converteu. E Agostinho se tornou um dos maiores teólogos da história da igreja. Até hoje as suas obras ecoam em nosso meio. Ele nasceu no ano 350 e pouco, morreu em 430. Então ele se tornou, desse tempo para cá, uma referência, um grande teólogo, de um homem que foi completamente transformado pelo Evangelho. E tem uma história de Agostinho, que não está nesse livro que eu li, porque além desse livro eu li outras coisas sobre Agostinho, mas tem uma história de Agostinho que diz que depois da sua conversão, uma certa vez ele estava andando na cidade que ele morava, e ele ia andando, e no que ele ia andando, uma ex-amante dele, quando viu ele, gritou, Agostinho! Aí ele olhou para trás, viu que era mulher, virou e continuou andando. E ela insistiu, Agostinho, Agostinho, sou eu! Aí ele virou para trás, mas não sou eu. Não era mais aquele Agostinho, porque agora ele se considerava morto para o pecado. Agora é um novo Agostinho. Isso é considerar morto para o pecado. Ele está ali, diante daquela possibilidade, da antiga possibilidade, do antigo Senhor, que está dando voz de comando para obedecer, mas ele diz, não sou eu. Agora é um novo homem que se considera morto para o pecado. O Senhor quer que nós nos consideremos mortos para o pecado. Então, uma coisa é nós sabermos. Outra coisa, nós considerarmos. Vivermos assim. Nós não precisamos mais obedecer o pecado. Deus matou o escravo. Deus te crucificou com Cristo naquela cruz. Você não precisa mais obedecer. Há um poder em você e você precisa saber disso. Há um poder em você, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está à sua disposição. Você precisa saber disso. E você precisa se considerar assim, morto para o pecado. Não mais atender ao clamor do pecado. E a outra coisa que o texto nos ensina, que Paulo fala, está no versículo 13, ele fala assim, nem ofereçais cada um o membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, o outro passo é oferecer a Deus, saber, considerar e oferecer. Oferecer é o processo da nossa santificação. No versículo 12, quando ele fala assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Então, as paixões são aquelas ordens
que você recebe, que te impulsiona a pecar. E Paulo está dizendo, não recebam mais essas ordens. Não se dobrem a ela. Não se dobrem às suas paixões. Se considerem mortos para o pecado. E se ofereça a Deus. Isso é uma santificação. Isso é um processo na nossa vida. Isso aí tem a ver com das paixões, tem a ver com o que nós pensamos, tem a ver com as nossas palavras, tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com os nossos desejos. Não podemos deixar que o pecado domine a nossa vida. Precisamos nos oferecer a Deus. Não podemos permitir que o pecado continue dando ordens para nós. Temos que nos oferecer a Deus. Eu tinha um professor de escola dominical que ele dizia assim, você não pode impedir que as aves, os passarinhos, sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que elas façam ninho sobre as vossas cabeças. Nós não podemos impedir as propostas que a todo tempo aparecem diante dos nossos olhos. Nós não podemos impedir isso, mas nós podemos dizer não a isso. Podemos sim dizer não ao nosso orgulho, à maledicência, à avareza e tantas outras coisas que todos os dias vão batendo na nossa porta. Como o velho senhor querendo dar ordem ao seu escravo. Mas Deus resolveu esse problema te crucificando. Você não precisa mais obedecer a essas ordens. Mateus 6, 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você é escravo do pecado, você não pode ser escravo de Deus. Se você é santo, você se santifica. Se você não se santifica, você não é santo. Parece duro, mas esse é o conceito que as Escrituras nos traz. Se você é santo, você se santifica. Se você não se santifica, você não é santo. Deus não te tirou daquele poço de lama para você continuar vivendo sujo. Ele te resgatou na justificação para que você se purificasse, se limpasse e fosse semelhante ao seu filho. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de mim. Que nós sejamos cada dia mais a semelhança de seu filho. Agostinho, ele escreve sobre 4 fases do homem. Agostinho fala assim, no paraíso, lá no Éden, Adão podia dizer, eu posso pecar. Foi dado a ele essa opção. Lá no Éden, ele poderia dizer, eu posso pecar. E Agostinho fala que quando Adão peca, ele cai. Ele agora diz, eu não posso mais não pecar. E Agostinho fala que quando Adão se converte, ele agora diz, eu posso não pecar. E quando Adão, ele é ressuscitado dentre os mortos, ele diz, eu não posso mais pecar. 4 fases. Na primeira, eu posso pecar. Na segunda, eu não posso mais não pecar. Na terceira, eu posso não pecar. E na quarta, eu não posso mais pecar. Nós estamos vivendo a terceira fase da nossa vida. Nós estamos vivendo a fase em que nós podemos dizer, eu posso não pecar. Agostinho viveu isso. Se você ler a história dele, você vai ver um homem que era devasso e se tornou um santo, um homem santo. Um homem que serviu, que marcou sua época e tem marcado até hoje. Por ele estar se considerando, foi se considerando morto para o pecado. Eu posso não pecar. Nós podemos não pecar. Há poder em nós. Deus colocou esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus de entre os mortos. Esse poder opera em nós. E esse poder nos dá a condição
de dizer não ao pecado, de não obedecer à velha voz do velho Senhor que nos dominava. Na saída do povo do Egito, lá no capítulo 13 do livro de Êxodo, está escrito lá que saiu um misto de gente juntamente com o povo do Egito. Quando o povo de Deus do Egito. Por que aconteceu? O povo de Deus estava escravizado. Mas ali também havia outras pessoas sendo escravizadas que não era o povo hebreu. E quando o povo de Deus vai sair do Egito, esse misto de gente aproveitou o momento e se enfiou no meio. Já que eles vão ser libertos, entrou no meio e saiu junto. Saiu com o povo de Deus. Vocês conhecem a história. O mar se abriu lá na frente e o povo saiu. E lá na frente, lá em Números está registrado lá, que chama esse povo, esse misto de gente que saiu, de populacho. Fala assim, e o populacho fez o povo de Deus pecar, porque eles ficaram trazendo à memória do povo de Deus os benefícios que eles tinham lá no Egito. E o povo de Deus começou a dar ouvido à voz do populacho. E começaram a falar, os peixes que nós comíamos de graça no Egito. De graça como? Se comiam debaixo do chicote, da opressão, da escravidão. Mas eles falavam peixes que comíamos de graça, dos alhos silvestres, das cebolas, dos melões. E começaram a dar ouvido ao populacho e desejando voltar. Agora imagina se esse povo, dando ouvido a esse populacho, pegasse um barco e atravessasse o Mar Vermelho de volta e voltasse para o Egito e abraçasse os pés de Faraó e falasse, voltamos e queremos te servir. Pode parecer loucura, né? Mas é isso que nós fazemos quando nós damos ouvido ao pecado e pecamos. Nós estamos abraçando de volta o nosso antigo Senhor, a qual Deus já nos libertou, nos crucificando em Cristo Jesus e dando-nos poder de vencer o pecado, em nos oferecer a Deus a cada dia. A santificação, ela é um processo. Ela é um processo. Deus já nos deu essa base, nos incluindo em Cristo. Essa base foi nos dada. E agora nós precisamos desenvolver isso. Filipenses 2,12 diz assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Lucas 9,13, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, a minha cruz de ontem, ela não serve para hoje. Todo dia eu preciso me santificar. Todo dia eu preciso me considerar morto para o pecado. Todos os dias. A cruz que eu peguei ontem não serve para hoje. A de hoje não servirá para amanhã. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Provérbios 4,18 diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus já te deu em Cristo a base da sua santificação. A base da nossa santificação é a nossa união com Cristo Jesus. Precisamos saber disso. Precisamos considerar isso, tomar posse disso. E precisamos nos santificar, nos oferecendo a Deus a cada dia. Tem uma história, você não precisa abrir agora. Se você não conhece a história, depois você vê lá, 2 Samuel 9, não precisa olhar agora. Eu vou falar dessa história para você. É um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Ele era neto de Saul. Ele era da descendência de Saul. Saul havia morrido, seus filhos também morreram, e Davi assume o trono. E na tradição oriental, todas as vezes que um rei assumia o trono, cujo rei anterior era seu inimigo, ele tinha que matar toda a sua descendência, para que não houvesse
disputa pelo reino. Então Mefibosete, ele era um homem digno de morte. E sabendo disso, ele foi morar longe da presença do rei. Ele foi morar num local chamado Lodebar, distante da presença do rei. E certa vez Davi, ele perguntou se existe alguém mais da casa de Saul para que eu use de misericórdia. Aí um homem chamado Ziba disse, eu conheço um. Ele de onde é? Ele está morando em Lodebar. Seu nome é Mefibosete. Aí Davi falou, manda buscar. Aí Davi mandou buscar Mefibosete. Aí eu imagino a cena. Mefibosete, lá em Lodebar, distante do rei, sabendo que ele é digno de morte. E de repente chegam os enviados de Davi para buscá-lo. Eu imagino assim, quando ele depara com aquela cena, usando uma linguagem dos nossos jovens de hoje, ele deve ter pensado assim, deu ruim. Se fosse na minha época, lá quando eu era jovem, eu ia falar assim, tô frito. E a Bíblia diz que ele era aleijado dos 2 pés. Se não fosse, já deveria estar tremendo todo. Aleijado, então, eu acho que não conseguia parar em pé. E Mefibosete, ele é levado à presença de Davi. Eu fico imaginando o que pode ter passado na cabeça de Mefibosete. Seu avô já estava morto, seu pai estava morto, seus descendentes e ascendentes mortos. Só estava ele. Pensou, agora vão passar a espada na minha cabeça. Ele já chega lá, ele se prostra diante de Davi. Ele se prostra. E a Bíblia diz que Davi falou assim, Mefibosete! Porque tem um ponto de exclamação. Então isso mostra que Davi chamou Mefibosete pelo nome de forma forte. Mefibosete deve ter tremido todo. Aí Davi fala assim, Mefibosete, eu vou restituir toda a herança de Saul para você. Mefibosete, a partir de agora você vai morar no palácio do rei. Mefibosete, você vai comer pão na minha mesa todos os dias da sua vida. Mefibosete, você agora é como um filho meu. Eu estou te adotando como um filho. Eu vou restituir toda a herança, tudo que te pertencia, que foi tirado de você. Eu vou te entregar, Mefibosete. Mefibosete, você vai morar no meu palácio. Você vai sentar na mesa como um dos meus filhos todos os dias da sua vida. Eu pergunto, será que Mefibosete teria dificuldade de fazer a vontade de Saul dali para frente? Há um rei que deveria matá-lo. Mefibosete com certeza faria todas a vontade de Davi, cheio de gratidão, de alegria, que quando ele se prostra diante de Davi, quando Davi fala que vai restituir a sua herança, quando Davi fala que ele vai morar no palácio, que ele vai comer pão, ele fala, quem sou eu, meu Senhor? Quem sou eu para que o Senhor olhasse para um cão morto como eu? Com certeza Mefibosete, ele seria grato a Davi todos os dias da sua vida. Não haveria qualquer coisa que Davi pedisse a ele que ele não fizesse com alegria. Tamanha foi a compaixão que Davi teve com Mefibosete. Mas meus irmãos, nós somos esse Mefibosete. Um dia nós estávamos morando em Lodebar, distante da presença do rei. Mas ele vai nos buscar, ele nos chama pelo nome, ele restitui a nossa herança, ao qual Pedro chama de corruptível, imacessível, sem mácula, e nos garante. Seria difícil sermos santos, seria difícil nós insistirmos a cada dia em tomar a nossa cruz. Não seria isso uma razão de nós olharmos para o nosso Senhor, que nos buscou lá em Lodebar, digno de morte, aleijados, como um cão morto?
E Ele nos justifica, Ele nos salva, Ele nos coloca na sua presença, nos dá pão todos os dias para toda a eternidade. Seria difícil nós insistirmos em ser santos, em obedecê-lo. Seria penosos os seus mandamentos. Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus diz: os meus mandamentos não são penosos. Mas como não são penosos? Não são penosos diante da misericórdia, da graça, como Ele nos resgatou. Isso torna leve, traz leveza quando eu decido diante dEle em obedecê-lo, em me santificar, em dizer não ao pecado, ao meu orgulho, à maledicência, à avareza, à inveja, ao desleixo com as coisas do Senhor. Tantas situações que nós podemos dizer não, não, não. Quando vem aquele pensamento, não, eu não vou pensar nisso. O pensamento insiste, você diz não, não e não. Passa uma mulher vestida sensualmente, você não teve como evitar, mas você pode evitar dar a segunda olhada, sim. Você pode evitar ficar olhando com rabo de olho. Você pode não falar mal do seu irmão. Você pode não ser avarento. Você pode valorizar sim as coisas do Senhor. Você pode pregar o Evangelho. Você pode ser sal da terra. Seria difícil não sermos. Seria difícil sermos santos. Paulo diz que nós precisamos saber que nós somos inclusos na morte de Cristo. Paulo diz que precisamos considerar, tomar posse, daqui para frente viver como mortos para o pecado. E ele diz que nós precisamos nos oferecer a Deus. E o resultado disso, o resultado está no versículo 14. E o pecado não terá domínio sobre vós. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Como tem estado a sua vida? As propostas são muitas. As possibilidades não param. O velho Senhor continua vivo, tentando te dar ordem, mas você pode sim obedecer ao Senhor. Você pode dizer: eu posso não pecar. Você pode ser santo. Há poder em você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus. Esse poder opera em você. Você precisa saber disso. Você precisa se considerar morto. Não obedecendo a voz. Não voltando à escravidão. Se santificando. Se oferecendo ao Senhor. Santificação, ela também tem a ver com respeito a Deus. Precisamos dar ao Senhor o respeito. Nós desrespeitamos Ele quando nós pecamos. Nós não consideramos Ele quando nós pecamos. Será que há aqui também alguém que ainda não experimentou a justificação em Cristo Jesus? Que ainda não foi alcançado? Se você é filho de um discípulo, você não é discípulo por ser filho de discípulo. Você não é filho de Deus porque o seu pai ou sua mãe é filho de Deus. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Se você está em nosso meio e ainda não se entregou ao Senhor, se entregue nessa noite ao Senhor. Se dobre a Ele. Se dobre a Ele. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos força, Pai. Restaure em nós, Pai, esse saber que nós somos inclusos na morte do Senhor. Não saia da nossa mente, do nosso entendimento. Que nós venhamos tomar posse disso, Pai, todos os dias. Todos os dias, Senhor, tomando posse, vivendo como mortos para o pecado. Nos oferecendo ao Senhor cada dia.
em santificação. O Senhor opera em cada um de nós, opera em mim. Como nós ainda somos muitas vezes vivos para o pecado, Pai. O Senhor nos mortifica cada dia, como nos sentimos às vezes vivos para pecar. O Senhor nos ajude a morrer cada dia mais, a morrer para o pecado, a vivermos de forma santa, digna, de um Deus digno, que merece toda a honra, que merece todo o louvor, que merece o nosso respeito e a nossa consideração e a nossa adoração. Arrependa-se, meus irmãos, dos seus pecados. Se limpe. Você não pode ser escravo do pecado. Se liberta disso, se oferecendo ao Senhor a cada dia, a cada momento da sua vida. Renove os seus votos com o Senhor. Se prostre em arrependimento. Se limpa. E se alguém está aqui que não teve essa experiência com o Senhor, se entregue hoje ao Senhor. Se você quiser, nós podemos te batizar. Tem uma piscina aqui embaixo. Podemos mergulhar você nas águas do batismo. Se essa é a sua decisão nessa noite por Cristo Jesus, procure alguém, um discipulador, um pastor, um diácono, um irmão que está ao seu lado. Se entregue a Jesus. O Senhor está voltando. Ele vem buscar uma noiva santa, ataviada, de vestes brancas, linda, limpa, restaurada, com a mesma beleza que tinha antes de pecar. Oh Senhor, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de mim, tenha compaixão dos meus irmãos. Nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos santos, nos ajude a devotarmos ao Senhor uma vida íntegra, Pai. Oh Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo, encha-nos da Tua presença, restaura o nosso gozo, a nossa alegria, a alegria de sermos santos, a alegria de dizermos não ao pecado, a alegria de esperar com fulgor, Maranata. Ó Senhor, volte. Ó Senhor, nos ajude. Necessitamos da Tua graça, do Teu favor. Quebranta-nos, ó Pai. Quebranta-nos, Senhor. Molda-nos. Limpa-nos. Dá-nos, Senhor, uma vida cheia da expressão de Cristo. Assim como Jesus era a expressão exata do seu ser, que nós sejamos também, Pai, a cada dia a imagem do Teu Filho. Renova-nos em santidade, Pai. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.